Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você pensa em natureza? Árvore. Árvores, flores, grama, arbustos. Vida. Grama. Verde. Pássaro. Flor. Preservação. Casa. Eu me sinto em casa. Mãe. Encantados. Principalmente destruição. Acho que vocês deveriam sonhar a Terra, pois ela tem coração e respira. Davi Copenau. O pensamento dos xamãs se estende por toda parte, debaixo da terra e das águas, para além do céu e nas regiões mais distantes da floresta e além dela. É por isso que amam a floresta e querem tanto defendê-la. A mente dos grandes homens, dos brancos, ao contrário, contém apenas o traçado das palavras emaranhadas para as quais olham sem parar em suas peles de papel. Com isso, seus pensamentos não podem ir muito longe. Ficam pregados a seus pés e é impossível para eles conhecer a floresta como nós. Por isso não se incomodam nada em destruí-la. Com certeza devem pensar que está morta, mas não é verdade. A floresta está viva e é daí que vem sua beleza. Se a floresta estivesse morta, nós também estaríamos, tanto quanto ela. Ao contrário, está bem viva. Os brancos talvez não ouçam seus lamentos, mas ela sente dor, como os humanos. Suas grandes árvores gemem quando caem e ela chora de sofrimento quando é queimada. Ela só morre quando todas as suas árvores são derrubadas e queimadas. Então, restam dela apenas troncos calcinados, desmoronados sobre uma terra ressecada. A queda do céu, o espírito da floresta. A Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, torna obrigatório o estudo da história e cultura indígena e afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio de todo o país. Mas será que esses conteúdos estão sendo trabalhados da forma correta? Meu nome é Amanda, eu tenho 20 anos e faço ciência política na UNB. Alguns professores falavam sobre essa lei, sobre a importância desse ensino, mas a aplicabilidade dela não era muito existente, pelo menos na minha experiência do ensino médio e fundamental. Acontecia muito aquela questão de o dia do índio. Eu lembro que eu tive que ir fantasiada de índio, que eu sei agora que é um absurdo, mas era a forma que eles tinham na época de conscientização sobre o assunto. O que acaba passando uma ideia, uma imagem errada sobre o que é um indígena desde da formação. Me chamo Marcelo de Jesus Lima, eu faço Direito atualmente, estou no 4º semestre. E pode também me chamar de Jacó, que é meu nome indígena. Durante o ensino médio, eu cheguei, assim, a entender um pouco. Em 2011, acho que quando eu troquei de escola, os professores meio que abordavam outros temas, tipo de história do Brasil, de outros povos, mas não a nossa cultura em si, saber da nossa origem, saber, tipo, da nossa... como dizer assim, da nosso convívio em si. Eu sou Miguel, eu faço engenharia de produção e estou no 3º semestre. De fato, eu aprendi sobre os povos indígenas, mas eu acho que não foi sobre a perspectiva necessária que seria a deles, né? A gente aprendeu basicamente a história do Brasil e a formação do Brasil a partir da visão dos colonizadores, então acho que isso tem uma manipulação de fatos muito, muito forte e, consequentemente, isso abala diretamente a história que a gente conhece. Eles são retratados como uma nação única, né? Um povo apenas, e que foram obrigados a trabalhar, e isso é o que a gente sabe, que eles foram dizimados, e bem superficial mesmo. Meu nome é Marcelo, sou do curso de História, licenciatura bacharelado, e estou no 9º semestre. Hoje eu percebo que a gente tratava os povos indígenas muito como povos inexistentes, assim, povos mortos. Porque a gente só tratava até Brasil Colônia, e aí em Brasil Colônia havia um apagão, assim, a gente não sabia quais eram as questões
dentro do contexto da ditadura, por exemplo, onde eles passaram por graves situações, assim. Hoje eu tenho esse conhecimento, mas naquela época a gente tratava muito, quase como um elemento de mitologia, assim. A gente sabia de histórias, aquela história da mandioca e tudo mais, e era sempre pautada nessa questão de mito, numa questão muito distante, não de luta política e de envolvimento atual. Era sempre essas relações distantes, assim, como se fossem povos mortos. Meu nome é Gisele Kelly de Souza do Nascimento, eu tô no 2º semestre de Ciências Naturais. Eu sou do povo Tabajara Tapuia e Retomada. Pra mim, sempre foi, durante todo o meu período de escola, tipo, desde a infância até o ensino médio mesmo, sempre foi tudo retratado de uma forma muito, muito superficial. Basicamente, eu acho que até dentro de escola pública a gente sempre vê que é tudo muito rápido. Nada é aprofundado. E aí, bom, pra mim era tipo uma história muito rápida, mas tipo muito sem fundamento, sem falar sobre diversidade nem nada. E a partir do meu ensino fundamental, ensino médio, foi quando eu comecei a sofrer mais preconceito dentro da escola. Que, tipo, pra mim era só um nada. Pra mim era tipo, como se fosse algo que as pessoas faziam com algum outro indígena se visse na rua. Até eu entender que aquilo era um preconceito a partir do entendimento do que é o indígena para aquela pessoa, foi que eu comecei a entender isso. E é algo que na escola a gente geralmente não aprende. Meu nome é João Vitor, eu faço agroecologia, estou no 2º semestre, lá no IFB. Eu escolhi esse curso justamente por ter a ver com o que eu acredito, sabe? Eu não conhecia essa lei, mas acredito que a própria obrigatoriedade de ensinar, porque o importante é ensinar corretamente. Então, eu acho que eu não aprendi da forma correta, eu via os indígenas como algo primitivo, sendo que os saberes são diversos, múltiplos, tecnologias incríveis. E a partir do momento que eu fui me conectando, conhecendo, eu fui percebendo que, na verdade, houve uma forma de repressão mesmo à cultura em si, que, na verdade, é benéfica em diversos fatores para as pessoas. E que na escola é ensinado de uma forma altamente mentirosa. Que geralmente são professores que não têm realmente um contato, uma instrução também adequada, e livros que também possuem verdades, né? Por exemplo, a gente comemorar o descobrimento do Brasil, essas coisas, sendo que na verdade existiam povos bem resilientes e também com comunidades bem tecnológicas na sua maneira de ver o mundo, e que as próprias palavras, etimologicamente, na hora de ensinar e de estar no livro, já induzem para o erro. Era de se esperar que essa medida demorasse certo prazo para ser cumprida de fato. Mas a sensação é que, mesmo depois de quase 15 anos de lei implementada, poucas coisas mudaram. Eu sou o Nicolas, eu tenho 6 anos, eu estudo em escola pública, eu estou no 1º ano. Meu nome é Isadora, eu estudo na escola pública e eu tenho 7 anos, eu estou no 2º ano B. Oi, meu nome é Yasmin, eu estudo na escola particular, tenho 7 anos, estou à tarde, no 2º ano B. Meu nome é Sofia Gabriela, eu tenho 8 anos e eu estudo na escola pública e eu estou no 3º ano. Meu nome é Paulo, tenho 10 anos, estudo em escola pública e estou na 4ª série. Meu nome é Maria Eduarda, eu tenho 10 anos, eu estudo em escola pública e eu estou na 4ª série. Meu nome é Maria Fernanda, eu tenho 10 anos, eu estou no 5º ano e a minha escola é particular. O que você sabe sobre povos indígenas?
Eu sei das comidas que tem lá. Que eles chegaram primeiro no Brasil. Eu ia falar isso. Eu não sei quase nada, porque eu ainda não aprendi isso na escola. No dia do índio, na minha escola, a gente só faz dever, a gente pinta os índios, a gente recorta e cola, a gente faz quebra-cabeça de índio. Eles ensinavam os produtos que eles usavam para caçar, para pescar. E também, esse dia, eu fui escolhida para ser vestida de índia, como aquela saia que eles usam, o negócio que eles colocam na cabeça, as pinturas que eles fazem no corpo. Então, eu aprendi isso tudo sobre índios na escola. Você acha que tá certo você, se vestir de índio? Sim, porque é uma representação. Eles eram escravos antigamente. E aí, eles fugiram para um lugar onde eles podiam sair da escravidão, fugir daquele lugar estranho, ruim. E eles fazem umas casas assim de madeira, de barro com madeira, com palha, com planta, essas coisas assim, pra eles poderem morar. Aí eles não usam roupas. Aí eles usam plantas. De planta. De plantas eles usam roupas feitas por eles mesmos. Bom, eles explicam normalmente através dos portugueses, porque eles falam como os portugueses agiam. Sobre os índios, eles não falam muito, eles falam mais sobre os portugueses. Eu sei que eles têm 108 línguas e as línguas são divididas em duas partes, em Tupi e Ijé. Segundo o último censo realizado pelo IBGE, há hoje no Brasil 305 etnias e 274 línguas. No que diz respeito a elas, há 2 grandes troncos, Tupi e Macro-G, e 19 famílias linguísticas que não apresentam graus de semelhança suficientes para que possam ser agrupadas em troncos. Há também famílias de apenas uma língua, às vezes denominadas línguas isoladas, por não se revelarem parecidas com nenhuma outra língua conhecida. É importante lembrar que poucas línguas indígenas no Brasil foram estudadas em profundidade, portanto, o conhecimento sobre elas está permanentemente em revisão. A lei não prevê sua obrigatoriedade nos estabelecimentos de ensino superior para o curso de formação de professores. Então, que tipo de professores estamos formando para dar aula sobre história indígena e afro-brasileira? Você consegue me dizer se tem alguma matéria do curso que você fez ou algum outro aspecto, tipo um projeto de extensão, que trate especificamente dos povos indígenas? Eu não tive contato. Dentro da história tem um projeto e teve algumas palestras do Falas ICH também, que abordaram a temática indígena e toda a temática em volta de território e tudo mais. E eu assisti essa palestra, foi muito interessante também. Mas eu não vejo uma movimentação ativa dentro da história para potencializar esses projetos. Meu nome é Fetial Eueta Puia Guajajara Veríssimo, eu sou dupla etnia. Estou no 5º, indo para o 6º semestre e sou da licenciatura em Sociologia. Então, deveria tratar mais, né? A gente não tem matéria obrigatória sobre isso. Todas as matérias que falam sobre povos indígenas, povos tradicionais de comunidade e tudo mais, são matérias optativas e todo mundo sabe que matéria optativa nem quase todo mundo pega por não saber qual é o tema. Então eu sinto muito falta disso. E quando se tem professores indígenas agora, principalmente na área da introdução ali, introdução à antropologia, vejo que com a vinda deles, alguns professores estão mudando a própria ementa e tudo mais. Porque eu vejo que eles ainda querem manter a gente quanto o objeto de estudos e não quer que a gente comece também a estudar e pesquisar, que é só que seja o ser pesquisado. Então, atualmente vejo que estamos nesse processo aí de quebrar essas questões aí de um preconceito institucional da universidade. Bom, primeiro eu vou ressaltar, assim,
o que o Fetiá falou, que é algo muito, muito importante, porque eu acredito que se lá fora, dentro das escolas, principalmente no ensino básico, não tem uma representatividade, sempre quem vai ensinar é sempre a pessoa que vê o indígena só como um objeto de estudo. Então, até a propriedade que aquela pessoa vai ter para falar vai ser muito superficial, né? E, assim, para mim, quando eu entrei no meu curso, eu imaginei que eu ia ver mais estudantes indígenas, que eu ia encontrar pessoas no meu curso que entendesse mais da questão, da importância, mas, na verdade, quando eu cheguei, o que eu mais encontrei foi preconceito, e foi, muito, muito, assim, muito forte. A Sofia, o Paulo e a Maria Eduarda estudam em uma escola contemplada com Educacional Suprem, um projeto da União Planetária elaborado em 2019 e selecionado na modalidade Escolas Inovadoras pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Distrito Federal. Olá, tudo bem? Meu nome é Iago, eu sou monitor do projeto Suprem. Eu cheguei no projeto esse ano, então eu não vou conseguir falar um pouco sobre motivações de criação do projeto. Mas o projeto Suprem é um projeto que ele tem, né, uma tentativa de uma educação inovadora, né, que foge um pouco dos padrões que a gente está acostumado no ensino convencional, né, e ele tem algumas frentes, né. A gente tem a frente das artes, né, tem 2 artes educadoras, a gente tem a frente, né, da yoga, a gente tem a frente da parte ambiental e também temos a frente da tecnologia, que aí é onde entra bastante a questão da inovação, né. E a ideia é mesclar um pouco todas essas coisas, né. Eu considero um projeto bem ambicioso, né, por tentar mesclar todas as coisas que às vezes a princípio não parecem conversar muito. E aí o projeto ele se comprometeu a cumprir algumas metas, assim. Uma das metas é fazer o projeto de contraturno, né, que é dar algum tipo de oficina, algum tipo de aula para as crianças no horário contrário às aulas que elas têm. Né? A gente trabalha com eles do 2º até o 5º ano. Além disso, a escola também, o projeto também oferece capacitações para as pessoas professoras daqui da escola e para nós do projeto também. Então a gente já teve capacitações muito, muito enriquecedoras, assim. A gente teve capacitação sobre jogos cooperativos, a gente teve capacitação sobre essa questão ambiental, assim. A gente está tendo agora sobre comunicação não violenta, a gente teve também sobre, né, formas de ensino inovador, né, a origem, né, dessa forma de ver a educação com outros olhos. Eu acho muito importante essa área, assim, porque eu acho que é uma sensibilização muito importante, que eu sei que os professores às vezes não têm tanto contato, né, porque não é muito interesse estatal oferecer esse tipo de reflexão muitas vezes, né, e o Suprem vem uma inovação nesse sentido, assim, né, de promover uma reflexão acerca do que é feito em sala de aula, né, porque a dinâmica de estar em sala de aula ela é muito corrida, né, um batidão muito grande, e às vezes muitas coisas ficam atropeladas, né, ficam esquecidas, né, durante a nossa prática. Além disso, o projeto também tem a proposta, né, de inovação, como eu já tinha dito, no sentido de criar um arquivo de formas de ensino, assim, né, com as próprias crianças ensinando. Então a gente tem um professor que hoje trabalha, né, gravando vídeo com as crianças, né, e a ideia é que esses vídeos fiquem armazenados numa plataforma e eles sirvam como videoaulas para quem for, né, quiser utilizar. E é um pouco isso, assim, o projeto também traz bastante recursos em termos materiais para a escola, né, em termos a frente, sala de arte, sala do espaço maker, né, que é o espaço que a gente tem de inovação, né, com maletas de robótica para várias faixas etárias. Aqui na escola também, né, a gente fez várias mudanças em termos da área ambiental, né, essas mudanças estão começando mais por agora, mas elas já estão avançando já, que é, né, tornar a escola mais verde, assim, né, no sentido de que isso cria uma cultura para isso aqui na escola, né. Então, tá tendo horta, construção de horta na frente, ali atrás também, canteiro, entre outras coisas também, né? A gente também ofereceu oficinas para a comunidade, uns 2 meses atrás, a gente fez um mês, assim, voltado para a comunidade.
E é isso. Vocês já fizeram alguma capacitação de professores ou alguma oficina com os alunos sobre povos indígenas? Não. A fim de quebrar esse ciclo de ensino que perpetua o imaginário de perda e desaparecimento, é necessário produzir uma história de povos indígenas reais, ou seja, uma história que acompanhe suas mudanças no tempo real. Logo, o que a educação brasileira como um todo precisa é um processo de transição para uma pedagogia engajada, os modelos de Paulo Freire e Bell Hooks, com o objetivo de transformar o antirracismo abstrato em conhecimento e prática histórica. Será que é possível transformar a concepção popular sobre indígenas no Brasil? Como você acha que os indígenas se relacionam com a natureza? Muito bem, amor, lindeza, muita alegria. Eu também acho isso. Eu acho que eles amam a natureza. Que eles moram nela. Da parte que eles abraçam a natureza, que eles vivem na natureza, é muito legal. E eu adoro essa parte. Acho que eles tratam bem, porque é onde eles moram, né? Onde eles sempre, desde pequeno, então acho que eles cuidam bem. Eu acho que eles cuidam super bem dos animais que tem. Eles devem criar, assim, eles devem gostar muito de lá. O que é a natureza para você? Eu sou João Marcos, sou conhecido como Marquinhos Trucar. Estou no 4º semestre de Ciências Sociais. Eu sou Trucar, do estado de Pernambuco. O meu povo fica no sertão e habita a ilha de Assunção. Então, eu acho que para se falar da força da natureza é um assunto que é bem complexo e levaria muito mais tempo. Mas imagino que, resumindo, a natureza ela é quem manda tudo. Então a gente tem que estar sempre em sintonia com o que ela está dizendo, e não com o que a gente quer. Acho que seria mais ou menos isso. A complexidade da natureza é o que nos faz e o que nos transforma diariamente. Então, é isso. A natureza pra gente é meio que um templo pra gente de concentração, de onde a gente busca os nossos remédios, nossas coisas essenciais, e a nossa cura vem da natureza. E a natureza, hoje em dia, obviamente que ela tá sendo muito devastada pelo agronegócio, mas a gente resiste com ela porque a natureza é vida. A natureza e o indígena são ligados, são duas coisas juntas, assim, são da mesma terra. Eu vejo a natureza enquanto ser vivo. Pra mim ela é um ser vivo e a gente protege ela, ela também protege a gente de alguma forma. Bom, pra mim a natureza, pra mim tem muitos significados e acaba sendo tudo. Eu vejo a natureza como tudo, tipo assim, não tem como sobreviver sem ela. Eu acho que ela também necessita da gente, por a gente fazer parte dela, né? Eu acho que a palavra que quando me refere à natureza, eu me sinto muito no meio dos meus ancestrais, meus anciões, por entender que as árvores mais velhas, elas são como velhos que têm histórias. E aí eu vejo ela com uma certa ancestralidade. Pra mim é quase isso, mas eu vejo assim mais como Deus, assim, sabe, como algo superior à natureza. Eu acredito que, assim, pra mim, por mais que a gente tenha a capacidade de pensar, de construir, de fazer qualquer coisa, a natureza, tudo que há por trás dela é algo muito maior do que a gente pensa ou do que a gente vê, né? Ele se referiu às árvores como algo mais velho e para mim, eu tenho um exemplo de que tem um pássaro, a arara de Canindé, que sempre quando eu escuto, sempre quando eu escuto duas araras de Canindé
comendo, conversando, ou então só paradas conversando, pra mim é como se fossem dois espíritos muito velhos, mas muito, muito velhos conversando. Então, pra mim, aquele animal, ele tem um valor, assim, de muito respeito, e que às vezes eu vejo que não recebe o devido respeito, né, que ele tem. Eu Levi Tapuia, sou do povo Tapuia, da Bahia, Chapada Diamantina. E é isso, né? Atualmente eu trabalho como produtor de eventos e na fotografia como fotógrafo e estudo eventos na IFB. Tipo, eu não me vejo separado da natureza, tipo, não tem como falar de mim sem falar da natureza, tipo, acho que é a mesma vivência, tipo, tanto quanto os ancestrais, quanto a nossa vivência, a nossa cultura, então, tipo, tudo é conectado, tipo, parece que a gente tá enraizado, então, tipo, até tem uma história de uma amiga minha, que ela contava, né, que foi a mesma situação que eu vivi no mesmo momento, que a gente sofreu enquanto tava queimando a floresta. Tipo, a gente sentia a dor da floresta, a gente sentia tudo como se fosse dentro da gente, sabe? Como se estivessem matando a gente. Então, eu diria que a natureza, não tem como dizer outra coisa, a natureza seria eu. Tipo, seria esse fato. A forma como os indígenas são retratados pela mídia fortalece a desinformação e construção de preconceitos sobre eles. Na maioria das vezes, são descritos como indivíduos e comunidades passivas. A verdade é que, apesar de representarem apenas 5% da população global e seus territórios ocuparem 28% da superfície terrestre, os povos indígenas protegem e preservam mais de 80% da biodiversidade mundial e estão lutando todos os dias pelo seu direito de existir. Como suas vidas costumam estar intimamente ligadas à terra, as comunidades indígenas estão entre as primeiras a enfrentar as consequências das mudanças climáticas. Assim, esses desastres ambientais, normalmente, eles estão sendo provocados por atividades que o homem está fazendo dentro da natureza. Então, essas atividades, desmatamento, garimpo, exploração de minério de ferro e entre outros, isso é o que está causando esses desastres ambientais. Então a gente pode perceber que a natureza ela está gritando, ela está pedindo socorro. E se a gente não começar a mudar essa forma de extração, de lidar com a terra, não vai demorar muito tempo para não ter mais jeito de reverter. Antes, na minha aldeia, o nível do rio São Francisco era bem mais alto. E aí, após a construção de algumas barragens para a produção de energia a partir de hidrelétricas, o nível do rio baixou, algumas espécies de peixes sumiram da bacia do rio. E além dessas hidrelétricas, hoje a gente tem o eixo norte da transposição do Rio São Francisco, que é dentro do território tradicional do meu povo. Então, além do que já tinha acontecido por conta das hidrelétricas, a transposição do Rio São Francisco, além de estar ali afetando, desmatando e destruindo boa parte do território tradicional do meu povo, trouxe consigo drogas, assaltos, prostituição e assim sucessivamente. Então, acho que todo esse processo de que o Estado ele vem fazendo dentro das comunidades indígenas com grandes empreendimentos afeta diretamente a vida dos povos indígenas e a relação que esses povos têm com os seus territórios. Ataca nossos anciões, nossa juventude, ataca nossos modo de vida, nossa sociedade, nossa cultura, nossa língua, tudo isso que está muito interligado com a natureza no geral. Para mim, eu acredito que
impacta muito, assim, em diversos aspectos, né? Tendo em vista que, assim, todo desmatamento, tudo que ocorre no meio ambiente sempre vai impactar as pessoas que estão mais vulneráveis, né, no meio social. Então, quem destrói sempre vai construir alguma coisa para se proteger, alguma coisa muito superficial. Mas esses impactos vão ser muito maiores dentro de comunidades tradicionais, principalmente comunidades indígenas que são vistas como muito alvo, assim, né, da questão do desmatamento. A humanidade se expandiu, ocupando todos os continentes, consumindo o suficiente para todo mundo se espalhar, habitar, comer, viver, fazer seus projetos. Até o momento que a conta do consumo de recursos da natureza entrou no vermelho. Estamos sufocando a nossa vida e a vida dos outros seres que de fato fazem desse planeta um lugar vivo. A matéria verde cria e recria o meio. O ar, a atmosfera, toda a respiração é uma forma de compartilhar esse meio. Como os conhecimentos indígenas podem ajudar a prevenir ou reduzir crises ambientais? Então, a gente tem muito na nossa comunidade indígena a quesito de explorar aquela terra e, tipo, deixar ela ali descansar com o tempo para ela se recompor. Então, acredito que o nosso conhecimento, tanto para preservar e recuperar locais que já foi degradado pelo homem, seria a gente dar o tempo da natureza. Pode durar de 10 a 20 anos, mas ela vai se recuperar, entendeu? Não ficar explorando o tempo todo ela, tirando a riqueza o tempo todo dela, porque aquela terra vai morrer. A gente precisa daquela terra, as árvores precisam da terra. Antes da gente precisar da natureza, as árvores precisam da terra para poder florescer e crescer. Bom, a gente tem uma filosofia, eu digo a gente, enquanto outros parentes indígenas, né? A gente aqui fazendo recorte dos parentes Guarani, eles têm a filosofia do bem viver, que é essa equidade de vida e de troca de sabedorias com a natureza, o tanto que você recebe, o tanto que você devolve, fica nutrindo isso ali entre as pessoas, seres humanos e a natureza, enquanto outros seres místicos, digamos assim. Então, acho que dentro dessa filosofia, dentro desse pensar, enquanto indígena, a gente pode perceber que a gente tem essa visão, nessa cosmovisão, que a natureza, ela é sim um ser vivo, que ela sente, que ela pede ajuda, se comunica das diversas formas, e que a gente pode ouvir ela e a partir disso proteger. E aí acho que vai muito dentro dessa questão de como a gente pode ajudar, né? A gente ajuda o que a gente consegue ouvir, o que a gente consegue sentir e enxergar e ver, né? Então acho que dentro disso aí que vem essa coisa da questão da proteção ambiental e tudo mais, nesse viés de entender que não é só uma madeira, uma árvore que está ali, por exemplo. Tem toda uma questão espiritual por trás. Eu acho que a gente só consegue proteger aquilo que a gente entende, muitas vezes. Se a gente for observar hoje as áreas preservadas que existem no Brasil, as mais preservadas são dentro de territórios indígenas, porque a gente sabe como tirar o nosso sustento, mas de forma ecológica e sustentável. Então a gente não está ali para desmatar, para criar gado, para exportar. Não, a gente está ali para proteger e viver do que a natureza vai nos dar, e não para explorar ela para fins comerciais. Como você descreveria sua relação com a natureza vivendo na cidade? Bom, eu descrevo quando, em vez de jogar as coisas fora, eu guardo, nesse caso, para fazer outras coisas. Para mim, isso é uma forma de cuidar da natureza, porque não polui o meio ambiente. Eu vejo a natureza como uma coisa que a gente precisa cuidar e preservar. Porque se a gente não fizer isso, não tem pessoa que vai fazer.
A seguir, veremos um assistente meio atrapalhado, mas com boas intenções. Eu gosto da natureza, eu gosto das árvores são lindas. Os matos, eles ficam verdinhos com a chuva. A natureza é muito linda. Dá oi. Oi. Eu acredito que morando atualmente em Brasília, tendo todo esse contexto urbano, que eu até nem gosto de falar que estou em contexto urbano, acho que seja um momento muito de resistência e de realmente estar afirmando minha identidade, por exemplo, sabe? Entendendo, por exemplo, que uma planta do cerrado ela pode sair no meio desse asfalto, no meio da brita e nascer. Eu me vejo muito dentro disso, assim, como realmente uma planta que tenta respirar no meio desse asfalto todo, por exemplo. Bom, eu descrevo minha relação com a natureza, assim, eu tento ter uma relação mais única possível no momento que são poucos, inclusive, aqui na cidade. É muito difícil você ter uma relação convívio de fato com a natureza, né? E eu tento fazer isso da forma mais singela e única possível. Então, quando eu cheguei aqui, eu senti, obviamente, que foi um choque de realidade muito grande, porque Brasília tem suas árvores, mas também tem coisas que eu encontro no norte. Por exemplo, cacau, algumas frutas típicas. Mas quando eu cheguei aqui, tipo, uma cidade grande, capital do Brasil, eu esperava ser muito mais de arvoreamento, porque aqui é muito quente. E eu acho que as pessoas não pensam no bem-estar do pessoal. Porque assim, se existe muita árvore, vai diminuir o calor na cidade. Principalmente porque a maioria das árvores que tem aqui na Asa Norte são tipo árvores muito antigas. Sim. Então, praticamente, eu acho que eles não estão repondo essas árvores, eles só estão derrubando e não repondo. Então, daqui a um tempo, daqui 10, 20, 30 anos, essas árvores vão ficar velhas. Elas não vão se aguentar mais e elas vão cair. E ninguém está pensando na parte de vamos plantar para ela poder crescer aqui. Não estão pensando nisso. E tipo, foi um choque, tipo, de sair do meio do Amazonas e parar aqui em Brasília. Antes de ir para a cidade de São Gabriel da Cachoeira, eu cresci, passei até os 7 anos numa cidade, uma comunidade, uma aldeia chamada Iauareté. Eu passei com minha mãe e lá eu tive uma experiência muito boa de conviver, entendeu? Tanto com a terra, porque eu ia com os meus avós para o sítio, também algumas vezes caçar até com o meu avô, mas eu não podia ir muito longe, eu tinha que voltar, então acho que são lembranças bem rasas, mas eu sinto ainda o gosto, entendeu? Eu sinto a vontade que desde criança já fui enturmado, inserido por causa dos meus avós no meio da natureza, entendeu? Então, até o pessoal fala que eu tenho mão verde, que eu planto nasce. Então, acho que foi um dom que foi adquirido com o tempo. Essa educação, essa consciência ambiental, ela foi ensinada para você na escola? Eu venho de um sistema educacional que ele é específico e diferenciado. Então, desde a minha alfabetização ao meu ensino médio, eu estudei sempre em escolas indígenas, dentro do meu povo, com professores indígenas. O nosso aprendizado nas escolas indígenas é sempre voltado de como conviver com a natureza, de como aprender a olhar a natureza. E isso a gente não aprende só na escola, aprende também dentro de casa, com os mais velhos, de entender o que é que ela está falando. Eu acho que, na verdade, é machismo mesmo. Eu acho que eu não tive educação ambiental na escola. Acredito que tudo que eu aprendi foi fora da escola, tanto no ambiente escolar, dentro da comunidade, não na escola ocidental, no caso, deixar isso bem nítido.
dentro das escolas ali, dentro da comunidade, que a gente trabalha isso. Então, eu acredito que dentro da comunidade, da minha vida ali, no meu ensinamento, a gente teve sim uma certa educação ambiental, mas eu fui só entender que era educação ambiental quando eu cheguei na universidade e fui entender esses termos. Porque eu não sabia que o que eu fazia era educação ambiental, não sabia que eu era ambientalista, nem nada desse tipo, por exemplo, sabe? Fui perceber isso depois que a gente entrou na universidade, ali digo até que ali na época de secundarista e tal, quando eu saí da comunidade, fui pra cidade estudar. Então, nesse momento eu comecei a entender a potência que eu tava me tornando. E a educação ambiental não é trabalhada 100% nas escolas, tanto nas escolas particulares quanto nas escolas públicas. Na pública a gente vê pouquíssimo do assunto quando se trata da fauna brasileira. A gente sabe muito que realmente desmataram totalmente a Mata Atlântica e a próxima está no alvo, entre aspas, é a Amazônia, no caso, né? Que é uma fauna importante também para o Brasil, mas eu acho muito precária a situação da educação ambiental nas escolas, principalmente nas privadas, que eu já cheguei assim, a acompanhar alunos de rede privada, que algumas vezes não tem aquela concepção de educação ambiental. Eles têm a horta, mas não é uma coisa que a gente trabalha, estão fazendo produtos orgânicos, não plantando árvore. Bom, para mim, eu acredito que em relação à educação ambiental, eu não recebi assim na escola. Eu sempre gostei muito das minhas aulas de biologia, de ciências, mas assim, aulas relacionadas ao meio ambiente. E falando assim da importância e o como cuidar, não só a importância, né? O como cuidar, eu acho que eu comecei a receber isso muito fora, foi mais dentro de movimento que eu também comecei cedo do que dentro da escola propriamente dito. Incluir povos indígenas e comunidades locais no governo e educação ambiental é extremamente importante, pois os conhecimentos indígenas têm a capacidade de melhorar a qualidade de vida humana, e nós podemos fazer isso sem nos apropriar desses conhecimentos. É fundamental, para cumprir a Lei 11.645, que possamos aprender histórias e culturas indígenas a partir da perspectiva deles.